do Senhor e com a experiência que Ele me deu. Amém. Ser cristão, igreja, é muito difícil, não é fácil. Não é? A salvação, ela é de graça. Jesus conquistou ela na cruz para nós. Mas ao mesmo tempo, o mesmo Jesus que morreu na cruz por todos nós e que conquistou a salvação, Ele nos diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga. Então, não é fácil, mas nós sabemos que a recompensa é certa. E a recompensa veio do nosso Senhor. Aleluia. E ontem eu estava na minha casa e o Espírito Santo de Deus começou a me ministrar os significados dos nomes de Jesus. E eu comecei a clamar o nome de Jesus. E de repente Deus começou a me trazer vários versículos. O primeiro versículo: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. E aí Deus me trazia várias referências ao nome de Jesus. E um filho se nasceu e um menino se nos deu, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em sua coxa está escrito: o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o segundo Adão. Se pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo, pelo segundo Adão o agrilhão do pecado foi quebrado. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele está glorificado, sentado à destra de Deus Pai. E Ele guerreia pela minha e pela sua vida. Esse é o nosso Jesus. A igreja de Cristo, ela está firmada em quem Jesus é. E eu naquele momento comecei a clamar o nome de Jesus e a invocar o nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, igreja, clame o nome de Jesus. Invoque o nome de Jesus. A nossa vitória está no nome de Jesus. Tudo acontece no reino espiritual pelo nome de Jesus. Toda a autoridade foi conquistada por Jesus na cruz. Amém? E eu quero pedir que vocês abram a palavra no livro de Mateus. Amém? Mateus, capítulo 16, versículo 18. Amém. Glorificado seja o teu nome, Jesus. Não há outro além de ti. Toda honra e glória sejam dadas ao teu nome, Jesus. Aleluias. Diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E eu vou ler Marcos capítulo 16, versículo 17. Eu vou ler rapidinho só para a gente ganhar tempo. Que diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. A palavra de Deus nos diz que Ele já existia antes de tudo, antes da criação, antes da fundação do mundo. E a palavra de Deus nos diz lá no livro de João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O ministério de Jesus foi um ministério curto, porque durou 3 anos, mas de todas as referências que nós temos até o dia de hoje, foi o ministério mais impactante. Porque Jesus, Ele é a expressão exata de Deus. Jesus é a expressão exata do caráter e da pessoa de Deus. Se você quer conhecer a Deus, não há como conhecer a Deus se não for por meio de Jesus. Primeiro você tem que conhecer o Filho. Se
você conhece a Cristo, você conhece a Deus. Porque Cristo é a manifestação perfeita da glória de Deus. E quando Jesus estava aqui nessa terra, em todos os seus passos, em todas as suas pregações, em toda a sua caminhada, ele manifestou o reino de Deus. Então o ministério de Jesus foi um ministério diferente. Um ministério que chocou naquela época, porque as pessoas daquela época, elas tinham apenas a lei de Moisés. E elas estavam apegadas a essa lei, a essa religião. E de repente aparece um homem simples, cheio da graça, cheio do poder de Deus, que começa a curar leprosos, começa a curar cegos, começa a fazer paralíticos andarem, coxos levantarem, começa a ressuscitar mortos e começa a pregar com ousadia, com intrepidez o reino de Deus e a salvação. E aquele ministério começa a impactar as pessoas. E o Senhor Jesus estava ali, pregando e ministrando a palavra de Deus. E foram 3 anos de sinais, de maravilhas e de prodígios que Jesus operou na face da terra. Era um ministério não apenas fundamentado no conhecimento, mas também no poder. Aqueles que andavam com Jesus testemunharam a manifestação do poder de Deus. Só que quando o Senhor Jesus morre na cruz e ressuscita, a palavra de Deus diz que ele passa 40 dias andando com o povo, comendo com os homens, e se encontrou com os discípulos e falou com os discípulos. E antes de Jesus ascender aos céus, diante dos discípulos, eu quero que você entenda isso. Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que fores revestidos de poder. Por que isso? Jesus, ele estava subindo, ascendendo aos céus, para se assentar na destra de Deus Pai. A missão que Jesus veio executar na terra estava findada ali. Jesus não estaria mais nessa terra. A palavra de Deus diz que quando ele foi morto, ele levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Então ele venceu a morte, ele conquistou as chaves do inferno, ele venceu e ele ascendeu para a destra de Deus Pai. Só que Jesus sabia que aquele mesmo poder que operava nele, aquela mesma glória, aquela mesma unção, aquele mesmo mover, aquele mesmo ministério que ele começou, não poderia parar. E aqueles discípulos que foram testemunhas iriam continuar o ministério. Mas porque eles não puderam continuar antes? Porque eles tiveram que permanecer em Jerusalém. Porque eles não poderiam começar ministério algum sem poder. Era necessário poder do alto. O que é que eu entendo com isso? Nós, cristãos, precisamos do poder. Do poder que foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Do mesmo poder que foi manifesto a este mundo quando Jesus caminhava pelas ruas. Nós, igreja, precisamos desse poder. Se for orar, tem que ser uma oração com poder. Se for pregar, tem que ser uma pregação com poder. Se for louvar, tem que ser louvor com poder. Se for evangelizar, tem que evangelizar com poder. Se você for consagrar sua vida ao Senhor, você tem que consagrar com poder. Porque se não houver a manifestação do poder de Deus, não adianta, igreja. Nós precisamos receber esse poder, essa mesma autoridade. E os discípulos permaneceram em Jerusalém. E eles foram revestidos do Espírito Santo. Quando eles foram revestidos do Espírito Santo, eles receberam poder. Aleluia, Jesus. E eu quero falar aqui para vocês, igreja, uma coisa. A autoridade que já foi nos dada pelo poder do nome de Jesus. O inimigo
Satanás, Lúcifer, ele faz de tudo para que a igreja não tenha a consciência da autoridade que foi dada a cada um pelo poder do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque está escrito que na cruz o Senhor Jesus despojou principados e potestades e os expôs a vergonha e o desprezo, triunfando sobre eles. Então, o inimigo sabe que ele está vencido pelo poder do nome de Jesus. O diabo sabe que quando a igreja é revestida de poder, ele já perdeu. O diabo sabe, jovem, que quando você for revestido da plenitude do poder de Deus, o pecado não vai poder mais lhe paralisar. O mundo não vai poder mais lhe paralisar. O inferno não vai poder mais lhe paralisar. Então o diabo faz de tudo para que a gente não conheça, não experimente e não tome posse desse poder. E esse texto que nós lemos, o Senhor Jesus estava perguntando aos discípulos: o que as pessoas dizem acerca do Filho do Homem? E os discípulos começaram a dizer: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um profeta. E o Senhor Jesus virou para os discípulos e perguntou: mas tu, quem dizes que eu sou? E Pedro respondeu: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor Jesus vira para ele e diz: Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que o Senhor Jesus quer dizer? Em seguida o Senhor Jesus completa e diz: dar-te-ei. Ele está falando com a igreja: darei à igreja as chaves dos céus. E o que a igreja ligar nos céus será ligado na terra, e o que ligar na terra será ligado nos céus. Irmãos, o que significa a chave? Se eu tenho a chave da minha casa, significa que eu sou a dona da minha casa. Se eu tenho a chave de um carro, significa que aquele carro me pertence, eu sou a dona. Significa que eu tenho autoridade sobre o carro. Significa que eu tenho autoridade sobre a minha casa. O que o Senhor Jesus estava dizendo aqui é que se a igreja fosse edificada nele, ele daria à igreja autoridade nos céus e na terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, Deus já lhe deu essa autoridade. E você precisa saber como usar essa autoridade. E eu vou lhe dizer uma coisa: esse poder e essa autoridade é liberada no reino espiritual sobre a minha e sobre a sua vida, mediante o nome de Jesus. Irmãos, eu estava passando por um mês eu passei por uns meses de muito trabalho, de muito esforço. E eu fiquei muito cansada. E eu passei algumas semanas em casa, me descansando, porque eu estava de recesso, de férias. E eu estava muito cansada. E quando chegou ontem, de tarde, estava marcado para eu ir pregar ontem, pela noite, aqui. E eu fui orar ao Senhor. E eu disse: Senhor, me mostre aquilo que o Senhor quer me mostrar e que eu não vejo. E de repente o Espírito Santo de Deus começou a me conduzir na oração, a clamar o nome de Jesus. E eu sentia no reino espiritual que uma batalha estava sendo travada. Eu sentia, eu sabia. E Deus estava ali me falando: clame o nome de Jesus. E eu comecei a clamar o nome de Jesus. E eu comecei a usar a autoridade que o Senhor me deu. E comecei a entrar em uma guerra, em uma batalha mesmo, espiritual, pela minha vida e pela vida da minha família.
E eu finalizei a oração assim: Senhor, abra as minhas retinas espirituais, abra os meus olhos espirituais, porque eu preciso ver o que o Senhor quer me mostrar. E eu sabia que Deus queria falar algo comigo. E eu sabia que pelo meu dia a dia, pelo meu cotidiano, eu estava desapercebida daquilo que Deus queria falar comigo. E assim que eu desci as escadas e eu sentei, Deus me deu esse versículo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E eu me apossei desse versículo. E no momento que eu estava orando, minha mãe estava dormindo e Deus levou ela em sonho, em espírito, em uma batalha no reino espiritual, que se testificava com a minha oração. Eu orava e ela batalhava no reino espiritual. Quando ela acordou, ela me contou. E aí o Senhor começou a conduzir as coisas. E quando chegou de noite, era para eu estar aqui ministrando, mas o Senhor me levou a outro lugar. E a oração que eu fiz no meu quarto à tarde, dizendo: Deus, me mostre aquilo que eu preciso ver, o Senhor descortinou de uma maneira sobrenatural. E hoje Deus me falava: Kézia, a chave da vitória para a igreja, a chave da vitória para as nossas vidas está no nome de Jesus. Está em proclamar o nome de Jesus. A palavra do Senhor Jesus diz que o Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre em todos os joelhos, dos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Irmãos, quando eu vinha para cá, Deus me dizia que haviam muitas pessoas passando por lutas, muitas vezes lutas nas suas casas, lutas nos seus lares, e que essas pessoas não estavam ainda vencendo, porque não estavam usando a autoridade do nome de Jesus. E Deus me falava que a igreja precisa começar a usar essa autoridade na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Aprenda uma coisa: os demônios só obedecerão mediante o nome de Jesus. As cadeias só serão quebradas mediante o nome de Jesus. O inferno só recua mediante o nome de Jesus. E durante esse tempo, passando por várias lutas, várias tribulações, o Senhor Jesus ia cotidianamente me alimentando com a sua palavra. E eu reconheço, igreja, não é fácil. Não é fácil a gente prosseguir. Mas o Senhor Jesus, Ele deu à igreja autoridade e resistência. Autoridade no nome dEle e resistência. Resistência é a capacidade que Deus nos deu de suportar as lutas, as tribulações, as provações, as perseguições e permanecer firme. Quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, e a gente olha para a igreja de Filadélfia, que da visão que João teve na ilha de Patmos, de todas as igrejas, ela foi uma das igrejas que não teve nenhum defeito. E o Senhor Jesus chega elogiando a igreja e diz: eu sei que tens pouca força, mas não tens negado ao meu nome. E verdadeiramente, a igreja não vence pela força. Se você for reparar, a igreja tem pouca força. Nós somos a maioria em quantidade? Não somos. Nós temos os maiores recursos? Não temos. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem muita força, mas ela tem resistência. Aleluia. Foi essa a capacidade que o Senhor Jesus deu à igreja. Autoridade e resistência. E Deus me falava sobre essas duas coisas. E a igreja, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo.
Por que nós não podemos ficar sem congregar? Porque na igreja, na congregação, no corpo, nós estamos enxertados no corpo de Cristo. A palavra do Senhor Jesus diz que lá em Efésios, Cristo é o cabeça. E nós somos os membros do corpo. Cada membro tem a sua função. Cristo comanda a igreja. Cristo está no centro da igreja. A igreja só vai bem quando ela é edificada em Cristo e quando Cristo é o cabeça da igreja. Nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. E o que sustenta o corpo? Os ossos. E nos ossos estão a resistência. Então a resistência é uma característica que Deus deu à igreja. Por isso nunca mais use como desculpa. Deus, eu não tenho muita força. Deus, eu sou fraco. Nós somos fracos, sim. Nós viemos do pó. Mas Deus nos deu a resistência. Porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A vitória da igreja está em usar a autoridade e em resistir. E quando Cristo estava na cruz do Calvário, um momento glorioso, onde o Cordeiro de Deus estava sendo sacrificado no meu e no seu lugar. A palavra de Deus me diz que Jesus verteu todo o seu sangue naquela cruz. E por esse sangue, Ele nos comprou, Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós lemos na lei? Que era costume quebrar os ossos de todos aqueles que eram crucificados. E a crucificação ocorria geralmente na sexta-feira. E o sábado, para os judeus, é santo. Então, eles teriam que retirar da cruz todos os corpos na própria sexta-feira. Porque a morte de cruz significava maldição. A pessoa que estava morrendo ali naquela cruz estava amaldiçoada. Tornava-se maldição. Então, para retirar os corpos na sexta-feira, antes do sábado, porque o sábado era sagrado, eles quebravam as pernas daqueles que estavam sendo crucificados e retiravam os corpos da cruz. Só que já tinha sido profetizado antes que nenhum osso seria quebrado. Eu quero que você entenda que na cruz o corpo de Cristo representava a igreja. A palavra de Deus diz que o primeiro ladrão, os ossos foram quebrados. O terceiro foi quebrado. Mas quando chegou em Cristo, nenhum osso foi quebrado. O que isso significa, Kézia? Que osso de Cristo não quebra. Aleluia! Ou seja, o osso que sustenta o corpo de Cristo não quebra. Ou seja, a igreja, que somos nós, que representamos o corpo de Cristo, não quebra. Aleluia! O que representa Pilatos? Pilatos queria quebrar os ossos de Jesus. Pilatos representa o sistema, representa o inimigo. O sistema quer quebrar a igreja. O sistema quer destruir a igreja. O diabo está determinado em destruir a minha e a sua vida. Mas nós temos uma promessa: que se estivermos em Cristo, se usarmos a autoridade do nome de Jesus Cristo, nós resistiremos e as portas do inferno não prevalecerão. Deus, igreja, te deu a resistência. Por isso eu digo: resista ao pecado, jovem. Resista à prostituição. Resista às más conversações. Resista às más amizades. Quantas vezes isso acontece conosco?
Nós temos até algumas amizades que nos nossos olhos nós achamos que são bacanas, que são legais, e muitas vezes nós vemos até uma oportunidade, muitas vezes evangelizar. Mas o Senhor Jesus me disse nessa tarde, está lá no livro de Colossenses, que comunhão há entre as trevas e entre a luz. Aleluia, Jesus. Não há comunhão. Por isso, resista às más amizades. Resista aos maus convites. Resista ao mundo. Resista ao diabo. Resista, igreja, às provações, às lutas, às tentações. Continue. Prossiga. Porque Cristo já representou na cruz que a igreja não quebra. Então, se os ossos de Cristo não se quebraram, eu e você não vamos quebrar. Eu e você não vamos fraquejar. Eu e você não vamos cair. Satanás não poderá nos destruir. Satanás não haverá nenhuma arma que preparada contra as nossas vidas prevaleça. Sobre as nossas vidas não valerá nenhum tipo de encantamento. Está escrito no Salmo 91, o Senhor dará ordem aos anjos dele ao nosso respeito. Você verá a salvação do Senhor. Você verá o livramento do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se você, como igreja, usar a autoridade no nome de Jesus e resista o dia mau. Nós estamos vivendo dias maus. Porque está se aproximando o dia, está se aproximando o arrebatamento, está se aproximando aquele dia em que o apóstolo Paulo diz que nós subiremos nas nuvens para nos encontrarmos com Cristo nos ares. Por isso temos vivido dias difíceis. Eu ouso a dizer que ser cristão nessa época, em relação a todas as demais épocas, tem sido mais difícil. Ser cristão hoje é mais difícil do que 20 anos atrás. Por isso eu e você precisamos estar firmados. E para finalizar, não é? O Senhor Jesus disse que se nós estivermos firmados nele, se nós estivermos firmados nele, ele nos daria autoridade. Aí você fala, Kézia, que autoridade é essa? Que o que eu ligar na terra será ligado no céu. O que for ligado no céu será ligado na terra. É a autoridade que Deus deu no reino espiritual à igreja. Traduzindo, a autoridade que foi dada para expulsar demônios. A autoridade que foi dada para proclamar a salvação do Senhor. A autoridade que foi dada à igreja para avançar. A autoridade que foi dada à igreja para decretar o rompimento de cadeias, de alianças. A autoridade que foi dada à igreja para curar. O poder que foi dado à igreja para profetizar. O poder que foi dado à igreja. É essa autoridade que nós precisamos exercer. Então, é uma palavra breve. Mas tudo que eu vivi ontem, Deus só me ministrava essas duas coisas. A autoridade no nome de Jesus e a resistência. Quando você passar por situações difíceis, eu não sei se os irmãos já sentiram isso. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos orar. Nós sabemos, nós sentimos Deus nos chamando para orar. Mas parece que nós não conseguimos chegar na dimensão que Deus quer nos levar. Isso significa que há algo no reino espiritual querendo nos impedir. Quando isso acontecer, comece a chamar o nome de Jesus. Porque o que estiver impedindo sua oração e o que estiver impedindo você de adentrar na dimensão que Deus quer lhe levar, mediante o nome de Jesus, as cadeias do reino espiritual que você não está vendo, mas que você está sentindo, serão quebradas. Então, se você muitas vezes tem se sentido fraco para orar, fraco para jejuar, fraco para meditar na palavra, ora, mas muitas vezes não consegue adentrar na dimensão que Deus quer que você adentre, você só vai conseguir o nome de Jesus. Use essa estratégia. Proclame o nome de Jesus na sua casa. Proclame o nome de Jesus aonde você estiver.
E quando você começar a chamar o nome de Jesus, você vai perceber que as cadeias vão se quebrando e que Deus vai começar a operar de maneira tremenda. Aquilo que estava no oculto, aquilo que estava no secreto, Deus vai trazendo à tona. Deus vai dando livramentos que você não conhece. Deus vai derramando libertação. Deus vai alcançando muitas vezes seu familiar que está lá longe. E Deus quer que você interceda, mas você não está ligado. Deus vai alcançando. Deus vai chegando primeiro e lhe revelando um pouco escondido. Deus vai desfazendo as obras de Satanás. E Deus começa a se mover e a operar de maneira maravilhosa. Aprenda uma coisa: a nossa oração tem que ter poder. E o poder vem mediante o nome de Jesus. O nosso louvor tem que ter poder. A palavra ministrada tem que ter poder. E ele vem mediante o nome de Jesus. Aleluia. Proclame o nome de Jesus. Determine a sua vitória no nome de Jesus. Expulse os demônios no nome de Jesus. A palavra de Deus diz que esses sinais seguirão os que creem em meu nome. Então é no nome dele. Amém? Jesus continua abençoando.